Olá pessoal, eu me chamo Bruno Dantas, eu sou engenheiro eletricista, trabalho na Fotaic, Energia Solar, e eu vou ensinar para vocês como dimensionar um sistema de energia solar fotovoltaica residencial em apenas 6 passos. Nesse vídeo eu vou ensinar como dimensionar dois equipamentos. O primeiro são os painéis fotovoltaicos, onde nós iremos determinar a quantidade de placas necessárias, e o segundo o inversor, onde nós iremos determinar a potência. Lembrando que em um sistema de energia solar, as placas são responsáveis por converter a energia luminosa em energia elétrica, e o inversor ele é responsável por converter a corrente contínua proveniente dos painéis em corrente alternada, tornando essa energia adequada para o uso em nossos equipamentos e eletrodomésticos. Antes de avançarmos para o primeiro passo, vamos relembrar o conceito de energia. Tomemos aqui como exemplo essa conta de energia. Bom, o cliente teve um consumo de 775 kWh. O que é que esse valor significa? A energia ela é nada mais é do que uma unidade de potência multiplicado pelo tempo. Isso significa que a energia que um determinado aparelho consome, ele é a potência do aparelho multiplicada pelo seu tempo de uso. E como é que nós podemos utilizar essa equação e aplicá-la em um sistema de energia solar? Bom, energia torna-se energia de geração, que é a energia que nós queremos que nosso sistema gere diariamente. A potência, ela se torna a potência total dos painéis, que é a potência da soma de todos os painéis. E o tempo, ele vira tempo de exposição, que é o tempo que os painéis vão estar expostos ao sol diariamente. Assim, nós podemos utilizar essa equação e encontrar a quantidade de painéis necessários, mas para isso vamos isolar a potência total dos painéis, onde será igual a energia de geração dividida pelo tempo de exposição. Teoricamente, essa equação ela estaria completa, mas só que como o sistema de energia solar ele não é livre de perdas de energias, tem perdas associadas tanto no inversor quanto nos painéis e nos cabos, nós devemos adicionar outro termo que vai levar em consideração o rendimento do sistema. Ou seja, a potência total dos painéis ela vai ser igual à energia de geração dividida pelo tempo de exposição multiplicado pelo rendimento. Essa será a equação base que nós utilizaremos nos próximos passos para conseguir dimensionar a quantidade de painéis necessários. Pronto, agora que definimos a nossa equação base, vamos dar o primeiro passo, que é colher os dados na conta de energia. Aqui nós iremos definir a variável energia de geração, que é a energia que nós queremos que o nosso sistema gere diariamente. Então, com a conta de energia em mãos, você deve analisar o histórico de consumo nos últimos 12 meses e procurar pelo valor médio de consumo mensal. Caso esse valor já não venha explícito, você deve pegar a soma de todos os últimos 12 meses e realizar a média. Nesse caso, o consumo médio mensal foi 658 kWh. Em seguida, você deve procurar pelo tipo de ligação. Normalmente ela vai estar sob o campo classe. Aqui você tem duas informações importantes, que é o tipo de propriedade, se ela é residencial, rural ou comercial, e o tipo de ligação, se ela é monofásica, bifásica ou trifásica. Nesse caso, ela é bifásica. E isso é importante porque o tipo de ligação ele está atrelado a um custo de disponibilidade mínimo que o consumidor deve pagar na conta de energia. E no caso, para uma ligação monofásica, o consumidor tem que pagar no mínimo 30 kWh. Para uma ligação bifásica, 50 kWh e trifásica, 100 kWh. E esse dado ele é importantíssimo, porque ele vai influenciar no dimensionamento do nosso sistema, conforme eu vou mostrar a seguir. Nós definimos que o consumo médio mensal foi de 658 kWh, conforme observamos no histórico, e o tipo de ligação ela é bifásica, significando que o consumidor ele tem a obrigação de pagar pelo menos 50 kWh mensais para a distribuidora. Então, se ele já tem que pagar 50 kWh, nosso dimensionamento de geração, que é a energia que nós queremos que nosso sistema gere mensalmente, ele não precisa ser 658. Basta eu gerar 608 e complementar com 50 kWh que eu já teria a obrigação de pagar. Então, essa vai ser a nossa energia de geração, aquela variável da nossa equação. Só que mais adiante nós precisaremos passar para quilowatt-hora por dia. Então, já vamos fazer essa transformação, onde 608 kWh por mês é a mesma coisa que 608 kWh dividido por 30 dias, e vai ter como resultado 20,26 kWh por dia. Então, já vamos substituir na nossa equação e seguir para o passo 2, onde nós vamos encontrar a variável tempo de exposição. No segundo passo, nós iremos determinar a variável tempo de exposição, que é o tempo que os painéis fotovoltaicos vão ficar expostos à radiação solar diariamente.
Então, para encontrar esse valor de uma forma simples, vamos utilizar o conceito de HSP, que significa horas de sol pico. Esse conceito ele se baseia no gráfico de irradiação solar ao longo do dia. A gente pode observar já nesse gráfico que a partir das primeiras horas do dia, a irradiação solar ela vai aumentando até atingir um valor máximo por volta das 12 horas. E em seguida, essa irradiação ela vai diminuindo até o anoitecer, onde seu valor se torna zero. A ideia é pegar a área da curva amarela, que representa a irradiação solar ao longo do dia, e comprimir formando um retângulo. A vantagem de ter esse retângulo é porque a gente vai ter um valor fixo de radiação, que no caso, para o conceito de HSP, ele é fixado em 1000 watts por metro quadrado, e nós vamos ter uma determinada quantidade de horas que vai estar representando aquela irradiação, que no caso para a gente vai ser o tempo de exposição. A vantagem de você colocar a radiação em 1000 watts por metro quadrado é porque a gente pode ver no datasheet de uma placa solar que em condições de teste ela é submetida a radiação de 1000 watts por metro quadrado e o fabricante também já diz a potência nominal para aquele valor de radiação. Então vamos tomar como exemplo a localidade dessa fonte de energia e encontrar o valor de HSP para a cidade de Fortaleza. Na barra de pesquisa do Google você deve digitar Cresesb, Sandata e dar OK. Então você clica no primeiro item. Então, localizar a área coordenadas geográficas. Em seguida, você volta no Google e digita a cidade onde você está e depois clique em mapas. Quando carregar, você coloca o mouse sobre a sua cidade e com o botão direito você clica na terceira opção. Então vai aparecer os dados das coordenadas geográficas de onde você clicou. Então você pega esses valores e leva no site do Cresesb, no local de latitude, e em seguida você coloca a longitude. Então buscar. Vão aparecer três opções de localidades próximas, então você clica na sua cidade, e então você localiza o plano horizontal. Esses valores são os valores de HSP médio diário de cada mês, mas você deve localizar o valor médio diário anual, que no caso para Fortaleza é de 5,56 horas por dia. Então pronto, a gente já pegou o valor de HSP de Fortaleza, que é a nossa variável tempo de exposição, então vamos agora substituir na fórmula. Pegando no 5,6 e substituindo no denominador, agora vamos atrás da variável rendimento. E vai ser no terceiro passo onde nós vamos encontrar o valor dessa variável. O rendimento ele está associado a diversos fatores. O principal deles são as perdas por temperatura, que é entre 7% e 18%. E essas perdas elas ocorrem principalmente nos painéis, devido ao seu aquecimento. Elas aquecem naturalmente por estarem expostas à radiação solar, então isso é completamente normal. Outro motivo é devido à incompatibilidade elétrica, que ocorre quando as placas elas estão conectadas em série ou em paralelo. Essas perdas variam de 1 a 2%. E isso também é normal, porque mesmo duas placas solares tendo vindo do mesmo processo de produção, elas ainda não são perfeitamente iguais, então isso gera uma incompatibilidade e gera essas perdas. Perdas também estão associadas ao acúmulo de sujeira que ocorre nos painéis. Isso pode ser devido ao acúmulo de poeira, ou então folhas, falta de limpeza, e as perdas associadas estão de 1 a 8%. Outro motivo das perdas são devido aos cabos, que ocorrem tanto do lado CC quanto do lado CA, devido ao efeito Joule. No caso do lado CC, são os cabos depois dos painéis fotovoltaicos, e do lado CA são os cabos depois do inversor. E cada trecho tem as perdas de aproximadamente 0,5% a 1%. E também tem as perdas associadas ao inversor, que variam de 2,5% a 5%, que é no processo de conversão da corrente contínua em corrente alternada. Então, para esse exemplo que a gente está fazendo, vamos considerar as perdas por temperatura de 11,5%. Acho que, embora Fortaleza seja uma cidade quente, a média anual não é tão elevada, porque é uma cidade litorânea e é relativamente ventilado. Então, acho que 11,5% está bem aceitável. As perdas por incompatibilidade elétrica vamos considerar de 1,5%. Acho que com a tecnologia de hoje, as placas estão cada vez mais desenvolvidas, a tecnologia está cada vez melhor, então acredito que 1,5% está até bem conservador. O acúmulo de sujeira vamos considerar de 2%. Acredito que, por ser um sistema residencial, é possível que o proprietário ele consiga fazer uma limpeza a cada 5 meses, 6 meses, 4 meses, então acho que 2% está bem aceitável. As perdas nos trechos CC e CA
Acho que 1% está até bem conservador, pelo fato de ser um sistema residencial, o tamanho do cabo são relativamente pequenos, então as perdas por efeito Joule seriam também menores. Então acho que 1% para cada está também bem conservador. E para o inversor vamos considerar uma perda de 4%. Acredito que a gente também está sendo conservador com esse valor, porque no datasheet dos inversores, para uma potência de saída acima de 50%, normalmente a eficiência já é acima de 96%, já é 97%, 98%. Então, acho que 4% está bem aceitável. Então, pronto, agora para você calcular o rendimento global, você deve pegar cada termo e subtrair de 100%, e os resultados você vai multiplicando pelos fatores de perda. Fazendo a conta para esse exemplo, você tem um desempenho global de aproximadamente 80%. E esse vai ser o valor que nós iremos utilizar na nossa variável rendimento. Agora vamos para o quarto passo, onde nós iremos efetivamente realizar a conta da potência total de painéis necessários. Eu vou só repetir os valores das variáveis que nós já pegamos e repetir também a fórmula de dimensionamento. Então, substituindo o último termo que nós encontramos, que é o rendimento, nós temos como resultado da equação 4,55 kW. Ou seja, somando a potência individual de cada painel, você tem que ter pelo menos 4,55 kW para conseguir gerar os 20,26 kWh por dia que você precisa. Eu também acho que é válido mencionar que a potência total dos painéis ela é comumente chamada de quilowatt pico, ou seja, esses 4,55 kW pico representam a potência máxima que as placas fotovoltaicas podem fornecer para o inversor. Então vamos para o quinto passo, onde nós iremos encontrar a quantidade de placas necessárias. Nós já temos a potência total dos painéis, então agora a gente precisa definir qual placa que nós iremos utilizar, qual a potência. Em sistemas residenciais é normal você utilizar uma placa de 260 watts, 265 ou 270. Essas placas ela têm umas dimensões, olhando a foto do jeito que ela está aí, da placa, ela tem 1,60 de altura por 1 metro de largura. Mas também tem as placas que elas são um pouco maiores, que elas têm potência de 310, 315 e 320 watts. Para esse nosso exemplo, vamos utilizar a potência do painel de 265 watts. Então, para você encontrar a quantidade de painéis, você tem que dividir a potência total de painéis dividido pelo painel que você escolheu. Então, para esse caso, vai ser 4,55 kW dividido por 265 watts, que vai ter como resultado 17,16 unidades. Como não é possível implementar um número quebrado, você tem que escolher, ou você escolhe 18 painéis, ou você escolhe 17. Se você escolher 18, você vai ter um sistema que vai gerar um pouco mais do que você precisa. Se você escolher 17, você vai ter um sistema que vai gerar um pouco menos. Eu acho que, como está bem mais próximo de 17, vamos escolher 17 unidades. Então, para fechar o último passo, você só precisa recalcular a potência total de painéis, porque vai variar se você tiver escolhido 17 ou 18. E no nosso caso, antes a potência total de painéis era 4,55 e agora é 4,5 kW. Então você já recalcula e avança para o sexto passo, que é a escolha do inversor. Eu vou apresentar para vocês alguns inversores comerciais. Tem, por exemplo, da fabricante Fronius, que tem inversores de 4 kW, 5 kW, 6 kW, 8,2 kW, e tem outros inversores de potência maior também. Tem os da fabricante ABB, que tem inversores de potência menor, de 2 kW, 3,6 kW, 4,2. Também tem os inversores da marca PHB, que tem 1,5 kW, tem 3 kW, tem de 4,6 kW. 14 kW, também tem outros maiores, e também tem os inversores da SMA, que tem potência de 1,1 kW, 3,8, 4,6. Então, como nosso sistema ele teve uma potência total das placas de 4,5 kW, você deve escolher um inversor que seja próximo desse valor, mas respeitando que o inversor ele tenha no máximo 20% acima da potência total das placas, ou seja, para esse caso, o inversor escolhido ele tem que ser no máximo 5,4 kW para ele não ficar superdimensionado. E ele também tem que ter no mínimo, a potência do inversor tem que ser no mínimo 3,6 kW, para ele não ficar muito subdimensionado. Então, nesse caso, para os inversores da Fronius, você poderia escolher os inversores de 4 kW ou então de 5 kW. O da fabricante ABB, você poderia escolher o de 3,6, o de 4,2 e até mesmo o de 5 kW. O da PHB, você poderia escolher somente o de 4,6 kW. O da SMA, você poderia escolher o de 3,8 ou então de 4,6 e até mesmo de 5. Então pronto, pessoal, essas eram as informações que eu queria passar para vocês. Eu vou deixar no link da descrição uma planilha para você realizar esses 6 passos de uma forma mais automatizada. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.